Portanto, estamos falando sobre as duas funções do depoimento pessoal. A primeira função, repito, é trazer ao juízo esclarecimento de fatos nebulosos. Portanto, ao falar, as partes esclarecem dúvidas que o juiz ainda tenha. A segunda função, e essa é fundamental entender muito bem, é no sentido de que a manifestação oral da parte pode fazer com que ela confesse fatos. Vamos lembrar, confissão é a admissão de uma verdade contra o seu interesse. Portanto, ninguém confessa que é inocente. Você só confessa que é culpado. Portanto, o depoimento pessoal é tratado no Código como uma das formas de gerar confissão. É óbvio, repito, que há duas funções: mero esclarecimento de fatos e busca de confissão. O mais importante, é óbvio, é o desejo que uma parte tem de, ao ouvir a outra, obter da outra aquilo que ela espontaneamente não faria. O que a outra parte espontaneamente não faria? Espontaneamente ela não faria confissão. Mas eu posso promover uma série de perguntas e colocar ela, a parte contrária, numa situação de que ela obrigatoriamente vai confessar fatos contra si. Vejam, portanto, a intenção do depoimento pessoal é primordialmente permitir que uma parte crie perguntas, um roteiro de perguntas, que faça com que, ao final, a conclusão é de que a outra parte admitiu fatos contra si. Acontece que esta confissão, ela só existe, ela na verdade existe de duas maneiras. Uma confissão que a gente chama de expressa, portanto, quando a parte pergunta, a outra responde exatamente confessando um fato, que essa é muito difícil de acontecer. Pode acontecer, é o que a gente busca, mas ela é difícil de acontecer cá para nós. A parte, ao responder, confessar fatos contra si expressamente, é uma situação difícil. O que a lei fez? Colocou ela numa situação perigosa. A lei criou a chamada confissão ficta, ou pena de confesso. O que quer dizer isso? O parágrafo 1º do 385 diz o seguinte: se a parte pessoalmente intimada a prestar depoimento pessoal e advertida da pena de confesso não comparecer ou comparecer se recusa a depor, o juiz aplica a pena de confesso. O que é esta pena de confesso? A pena de confesso é a sanção que o juiz atribui à parte que não responde ao que é perguntado ou sequer comparece ao evento da audiência para responder, ou responde de modo evasivo. Portanto, a lei criou uma situação em que a parte é colocada numa certa saia justa, num certo mal-estar. Qual? Diante de uma determinada pergunta feita pela parte contrária, a parte a quem se dirige a pergunta, ela pode ou responder e eventualmente confessar expressamente, ou se recusar a responder. E esta recusa pode vir a ser interpretada pelo magistrado como confissão. Esta confissão, que não vem do falar e sim do calar, é a chamada pena de confesso, que é uma possibilidade à disposição do magistrado de reconhecer a verdade de um fato, não pela confissão expressa, mas pela confissão ficta. Então vamos repetir. O depoimento pessoal ele tem a função de mero esclarecimento e de busca de confissão. Essa confissão pode vir de dois jeitos: pelo responder da parte, que portanto responde contra si de modo expresso, e pela confissão ficta, ou pena de confesso, que é a parte que, intimada a comparecer à audiência, sequer comparece, óbvio, sem motivo justificado, né, gente? Se estiver na UTI, não há como puni-la, mas sem motivo justificado não comparece, ou comparece e se recusa a depor, ou depõe, mas emprega modos evasivos de resposta, sem responder ao de fato ao que está perguntado, ela pode gerar contra si
a possibilidade do magistrado admitir um fato como verdadeiro por esta sua conduta que não é desejada pela lei. Voltamos em seguida.